Olá, pessoal! Olá a todos vocês dos nonos anos da nossa rede municipal de educação de Anápolis. Também você que está nos acompanhando aí através do canal do YouTube. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e estamos começando agora mais um CEAD Prepara. E a aula de hoje nós vamos falar aí sobre entrelinhas e significados. Como assim, professor? Como vocês sabem, quero reforçar aqui com vocês a ideia do porquê a gente tem aqui esse SEAD Prepara, que é justamente para preparar vocês para as provas, te ajudar a saber interpretar uma questão e sair bem, obviamente, nas avaliações que vocês vão precisar fazer. E entre linhas e significados é uma aula que nós vamos trabalhar algo básico na hora de você responder uma prova, que é inferir o sentido de uma expressão ou palavra no texto. Então, nem sempre, pessoal, nós vamos saber o significado de todas as palavras e tudo bem. Porque quando eu estou diante de uma palavra que eu não sei o significado, eu tenho ali a oportunidade de estudar, a oportunidade de aprender uma nova palavra. E uma nova palavra nunca vem sozinha, junto com ela vem aí também um aprendizado, vem algo que eu vou saber mais. Então, quando eu pego no texto, vou fazer no texto aí fazer alguma prova, como aqui essa questão que nós vamos ler e interpretar agora, pode ter uma palavra que eu não sei o significado, que é um significado de uma palavra aí que não está no meu vocabulário, que ainda você não descobriu, e tudo bem. Por quê? Nós não precisamos saber tudo, mas nós precisamos ter curiosidade para saber quando ainda não sabemos. E por isso que as palavras novas e saber do significado delas vai ser importante. E nós vamos descobrir aqui maneiras de inferir, ou seja, mesmo que eu não sei o significado, eu posso chegar ao significado delas como? Olhando as palavras que tem do lado, olhando o sentido geral, e aí a gente chama isso de inferir. Eu vou o quê? Vou imaginar os possíveis significados a partir das outras palavras. Ainda mais se for uma prova que você não tem a oportunidade de consultar um dicionário, então vai ser fundamental você desenvolver essa habilidade de inferir o significado de uma palavra. Vamos ler a questão? Questão número 1. Leia o trecho retirado de um dicionário. Após semanas de preparação e treinos exaustivos, Mariana finalmente cruzou a linha de chegada. Mal tinha forças para comemorar. Tamanha era a exaustão. Olha só, a partir do contexto, qual o sentido mais adequado para a palavra exaustão? Letra A, determinação para vencer. Letra B, alegria pela conquista. Letra C, cansaço extremo, quase sem energia. Letra D, surpresa com o resultado. Pessoal, exaustão é uma palavra que geralmente não é usada aí no vocabulário, né? De um adolescente como vocês, mas exaustão tem um sentido aí que a gente já pode imaginar pela própria história. Então, se a gente está falando aí da Mariana, que ela chegou na linha de chegada depois de ter corrido aí, né? Cruzou a linha de chegada, então ela mal tinha forças, ó. O texto está dizendo, mal tinha forças para comemorar. Tamanha era a exaustão. Então, exaustão é o sentido aqui, nesse contexto dessa questão, é a letra C. Cansaço extremo, quase sem energia. E eu sei que é isso porque, ó, mal tinha forças para comemorar. Como eu falei para vocês, pessoal, nas interpretações de questão, preciso você ler a questão com atenção. Então, a resposta correta é essa. Cansaço extremo, letra C. Então, a estratégia. O trecho destaca semanas de preparação e mal tinha forças, sugerindo, então, uma fadiga intensa. Né? Além da corrida, ela tinha gastado energia também para fazer a preparação. Então, para inferir, é preciso analisar os indícios dentro do texto e relacioná-los, ou seja, ligá-los ao sentido comum da palavra em situação de esforço físico, no caso aqui da nossa questão. Número 2. Vamos agora ler e interpretar a questão número 2. Então, primeira coisa, lembra aí que eu já passei essa dica para vocês. A ideia aí, o ideal
é que quando você vai fazer uma prova, você tenha a possibilidade de ler 3 vezes a questão. Ler a questão primeiro para conhecer a questão. Ler a questão segunda vez para compreender a questão. E terceiro, ler a questão para responder. Então vamos lá, vamos ler a questão aqui e interpretar para a gente responder. Leia a seguinte fala de um personagem de um romance. Com aquele sorriso arrogante, ele entrou na sala sem pedir licença, certo de que todos o admiravam. Olha só, sorriso arrogante, então é uma escrita romântica, né? O romance, você precisa então saber interpretar, às vezes até uma metáfora aí. Então, com base no texto, arrogante significa, letra A, simpático e cativante. Letra B, orgulhoso, acreditando ser superior. Letra C, preocupado com os outros. Ou letra D, tímido e reservado. Pessoal, olha só, sorriso arrogante. Então, arrogante é um adjetivo que a gente dá para pessoas, certo? Mas como se trata aqui de um texto que nós já sabemos, o próprio texto diz para a gente que é um romance, então a gente pode entender que em um romance ou numa poesia pode haver uma metáfora ou até mesmo isso, né? Um sorriso tendo uma característica, um adjetivo dado, que é um adjetivo de pessoas. Então, a sorriso arrogante significa aí a letra B, ou seja, orgulhoso, acreditando ser superior. E a gente vai saber interpretar isso aonde? Lendo, né? A postura de entrar sem pedir licença. Então, olha só, entrar sem pedir licença é uma atitude de alguém arrogante. Então, ao ler isso no texto, eu já entendo, né, que o arrogante está aí dentro dessa ideia, desse pressuposto de ser melhor que os outros. E a presunção de que é admirado, ou seja, admirado por todos, né? A ideia que fala o texto. Então, a presunção de ser admirado também aponta para um comportamento de superioridade, ou seja, se achar melhor que os outros. A inferência se faz analisando como gestos e atitudes revelam aspectos aí do caráter da pessoa que o texto falou. Muito bem, vamos aí para a questão de número 3. E leia aí a tirinha, aí a imagem também. Quando tem imagem, dá para a gente analisar para além do texto, né? Então a gente entende que existe comunicação que é não verbal, que é sem a palavra, pode ser com imagens, pode ser com expressões faciais. Então aqui a gente tem, ó, a ideia para a gente pensar a palavra determinação. Então primeiro vamos ler a tirinha. Diz assim: mesmo diante dos desafios, a equipe manteve sua determinação e superou todos os obstáculos. Olha só, mesmo diante dos desafios, a equipe manteve sua determinação e superou todos os obstáculos. Pessoal, olhando para a imagem, olhando para o texto, o que a palavra determinação revela nesse contexto? Letra A capacidade de lidar com fracasso. Letra B, persistência, foco e firmeza diante de dificuldades. Letra C, falta de motivação. Ou letra D, desatenção aos resultados. Essa tá fácil também, não tá, pessoal? Então, olha, determinação nesse sentido do texto significa aí a letra B, persistência. O que é persistência, professor? É insistir, é mesmo ainda diante dos obstáculos, mesmo que o cenário não pareça favorável, é insistir naquilo que você quer, ou seja, foco, né? Vocês aí se preparando para ir para o ensino médio, foco nas provas para saírem bem, terminar o ensino fundamental de uma forma bacana, sem preocupação. Então, foco, persistência, é firmeza diante da dificuldade. Então, essa questão de número 3, a gente respondeu assim, né? O uso do termo está ligado a enfrentar e superar desafios. Os estudantes devem observar o modo como a palavra se relaciona com as
com as dificuldades e conquistas narradas aí nessa nossa questão de número 3. Muito bem, vamos chegando ao final do SEAD Prepara de hoje, dessa semana, com vocês aqui dos nonos anos da Rede Municipal de Educação de Anápolis. Vamos encerrando a nossa aula. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração e tchau, tchau.